Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu novo programa de podcast. Eu sou a Estelle Spencer e se você quiser um programa de podcast só seu, agora é possível. Nós estamos agora com um estúdio novo e se você quiser os nossos contatos, eles estão aparecendo aqui na parte inferior da tela. Se você quiser gravar videoaulas, ter o seu programa de entrevista e o seu próprio podcast ou muito mais, pode vir com a gente. E hoje estamos com ele, que é empreendedor, criador do método AVPI, Alisson Visgueiro. E aí, Alisson, tudo bem? Muito prazer. Muito prazer, Estelle. Muito bom estar aqui, tá? Para poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos e ajudar esses gestores que estão no dia a dia de lojas para aumentar de fato as suas vendas diárias. E a nossa entrevista vai constar com 3 momentos, né. O primeiro vai ser uma conversa livre, o segundo vão ter perguntas do público, né, vamos ver o que está vindo por aí, e também o terceiro vai ser um bate-bola. Pode ser? Podemos Tudo começar? certo, vamos lá. Então, Alisson, a gente queria saber, eu estava olhando, assim, o seu Instagram, o que é essa venda humanizada que tanto você fala? Muito bom, Estelle. Quando a gente fala de vendas, as pessoas acreditam muito que venda é trocar produto por dinheiro. Isso é um grande equívoco. A venda, ela tem um momento certo de acontecer. Então, quando a gente fala de vendas humanizadas, nós estamos falando de uma pessoa altamente capacitada em recepcionar o cliente, ouvir o porquê que ele está ali naquele momento na loja e, a partir desse momento, direcionar ele para o produto que ele precisa. Esse é o terceiro passo da venda. Quando é que acontece a venda humanizada? Exatamente agora. Quando você começa a entender o porquê que o cliente está na sua loja e colhe informações que possam ajudar ainda mais no dia a dia dele. Ou seja, por que venda humanizada? Porque o vendedor não está ali para trocar produto por dinheiro, mas ser um ajudador e útil na vida daquela pessoa. Ah, entendi. Mas, assim, outra curiosidade também, minha e de muita gente, é esse método que você criou, é o método AVPI. Que método seria esse? Exatamente. A VPI significa atendimento e vendas com processos inteligentes. Ou seja, diariamente as empresas, elas erram ao acreditar que quando você coloca um colaborador para atender um cliente, não importa se ele tem habilidades, conhecimentos, mas o que importa é que ele recepcionar o cliente e entregar o produto para ele. E isso é um grande erro. Quando a gente fala de ações inteligentes, a gente está falando daquelas ações que vão proporcionar altas vendas, consequentemente proporcionando altos faturamentos. Alisson, por que processos inteligentes? Porque tudo está relacionado à agilidade e alto faturamento. Se você não tiver agilidade, é porque as suas ações não são inteligentes. Então você precisa ter agilidade no atendimento, porém com uma pessoa que possa ser colocada diante do seu cliente como útil e indispensável na vida dele. Então, assim, hoje você atende várias empresas com esse método? É só com esse método ou existem outros também que você atende? Ou esse é o Exatamente. principal? Esse método, ele é um método que ele ajuda as empresas de fato a saírem da gestão transacional, como eu te disse. Qual a importância dele? A importância dele é mostrar para você que você consegue vender muito mais se você for visto como útil e indispensável na vida do seu cliente. E a única forma disso acontecer é os seus atendentes tendo essa mentalidade. Então, esse é o método que mais faz com que a gente mude de fato o rumo dos faturamentos de muitas empresas. Hoje você está mais voltado para as empresas, você estava me falando, né, de naturais, né, de produtos naturais. No caso, produtos alimentícios, né, naturais para seres humanos. E assim, o porquê voltar para essas empresas? Eu te explico. Quando eu recebi o convite para gerenciar uma loja como essa, esse convite ele me chamou muito a atenção, porque era uma área que eu não conhecia. Mas como ela estava totalmente voltada para a área estética, para a área da beleza, da saúde, muito me interessou, porque eu passei muito tempo trabalhando com educação, com pessoas, trabalhando com a área de salão de beleza, com pessoas. Então agora eu iria trabalhar não tão somente a parte externa, mas também lidar com a saúde das pessoas. Então eu precisava conhecer muito daqueles produtos que estavam ali para poder direcionar exatamente aquilo que os clientes precisavam. Então, nessa experiência de conhecer exatamente como tudo funcionava, foi onde eu me encantei com essa área.
e passei 7 anos nela, trabalhando em todos os setores da empresa, desde o atendimento, do processo de vendas, na parte de estocagem de produtos, liderança, treinamento de equipe. Então eu adquiri um know-how muito grande em meio a essas empresas, assim como eu tive uma oportunidade de gerenciar uma franquia, onde eu fui gerente de 6 unidades simultaneamente. Então eu passei a lidar com pessoas diretamente, até de outros estados, com lojas onde eu precisava estar atento a tudo o que estava acontecendo e poder direcionar eles ao alto faturamento. Ah, então no caso você não trabalha apenas em Maceió, né? Não apenas em Alagoas, e sim no Brasil todo, é isso? Exatamente. Esse know-how ele garantiu que o nosso método chegasse no Brasil inteiro. Então hoje a gente atende tanto pessoas aqui em Maceió, Alagoas, como pessoas em todo o Brasil. E pasme, viu? Tem pessoas que têm lojas até fora do Brasil que sabem que esse nosso método é muito bom e eles ficam interessados para que a gente leve esse conhecimento para eles. Ai, que massa! Mas assim, vocês atendem de maneira presencial, online, híbrida, como assim? Exatamente. A tecnologia ela favoreceu isso muito para a gente. Ela permitiu que os gestores de todo o Brasil possam ter acesso ao nosso método. Esse método ele é extremamente funcional, porque ele mexe não tão somente com o gestor, mas também com toda a equipe. Então imagine, você ter uma equipe onde ela pensa exatamente como o seu gestor pensa, e o gestor agora ele deixa de ser aquela pessoa que vive apagando incêndios. E ele passa a ser uma pessoa onde que ele tem uma equipe que elas sabem exatamente o que elas devem fazer, a hora que devem fazer e como devem fazer. Então esse método ele proporciona que você tenha processos bem alinhados no seu dia a dia de loja de produtos naturais. Ah, então no caso, o seu trabalho é diretamente com o gestor, né? Você não tem contato com os colaboradores, é isso? Temos contato com os colaboradores também. Por quê? Porque quando a gente leva o conhecimento para o gestor, através do processo de mentoria, ele fala: Alisson, eu não tenho condições de transmitir esse conhecimento para a minha equipe. Então, eu preciso que a minha equipe seja treinada nesse mesmo conhecimento. Então, a gente reúne a equipe e a gente passa a transmitir todo o conhecimento que a gente está transmitindo para o gestor, só que é um conhecimento aplicável, voltado para o dia a dia de atendimento e vendas. Certo, então no caso vocês não dão cursos, né, nas empresas, você faz uma consultoria, é mais esse tipo de trabalho, né? Então é um Exatamente. treinamento, seria. Exatamente. A gente inicia com um diagnóstico comercial, que é extremamente importante para a gente entender quais as necessidades daquela empresa, porque quando um gestor me procura, parece que toda necessidade de conhecimento é só dele. Porque para que serve a mentoria? A mentoria serve para ele aprender a tomar decisões, decisões mais maduras, errar menos. Então, se eu tenho 7 anos de experiência na área de produtos naturais e ele começou agora, se ele começa a fazer uma mentoria comigo, é como se ele fizesse um MBA de 1 ano. Então, com esse conhecimento que ele recebe em tão pouco tempo, ele fica capaz de tomar diversas decisões. E automaticamente ele entende que se ele levar todo esse conhecimento para a equipe dele, o sucesso vai ser muito mais rápido. Você percebe que tem resistência dos funcionários, eles abraçam a ideia, como é assim esse comportamento? Toda mudança, inicialmente, há resistência. Só que esse diagnóstico é extremamente importante para a gente descobrir, principalmente, quem são os sabotadores da equipe. Então, quando a gente começa a introduzir os treinamentos, que a gente começa a introduzir as rotinas diárias, que são rotinas diárias inegociáveis, e a gente começa a ver que aquele colaborador ele não se adapta à nova rotina, a gente identifica claramente que ele é um sabotador. Ou seja, ele não quer somar com o progresso daquela empresa. Então, automaticamente, a gente pede ao gestor que ele faça a troca desse colaborador e coloque alguém que queira estar empenhado com os novos processos. E os gestores, eles aceitam assim essas novas ideias, eles abraçam, tem resistência também, como é? É tão interessante, né, eu vou até falar de gestor para gestor, né. Eu também trabalho com gestão de lojas, passo o meu dia dentro de uma empresa, e eu digo para vocês, se vocês não aceitarem que tudo depende exatamente da sua liderança e das suas ações, a sua empresa vai quebrar. Porque primeiro é o gestor que lidera a equipe. Posteriormente é a equipe que segue o gestor. Quando você não tem esse caminho, a equipe começa a andar de forma desordenada. E o que é que acontece? O fim disso é a empresa ficar se perguntando por que ela tem boas pessoas trabalhando, pessoas capacitadas para dar um resultado e o resultado nunca chega. Por quê? Porque eles começam a fazer aquilo que eles acham que deve fazer. Por isso que o gestor tem que estar alinhado com a sua equipe. Você falou também das rotinas, né, inegociáveis da empresa, que você também mostra para o gestor que ele precisa ter, né, juntamente com os funcionários. E aí, como é você dar para esse assim, dar não, né, você vai dar o treinamento para que ele descubra, Sim. né.
E como é para ele, assim, dizer: "Ó, você não pode deixar de fazer isso"? Existe isso? Eles têm essa resistência? Como é? É, total, resistência total, né, como eu te falei no início, eles são altamente resistentes, mas a partir do momento que eles começam a se conectar com o treinador, né, que deveria ser da própria equipe da empresa, a gente sempre fala isso, que os treinamentos devem surgir da equipe da empresa, né. Quando ela não surge, alguém tem que vir de fora. Quando eles conectam com o treinador, automaticamente eles querem dar uma resposta. E qual é essa resposta? É colocar aquelas ações em práticas, tá. Só que existem 4 momentos desse processo de treinamento. O primeiro é a conscientização. Então, quando você conscientiza a equipe, você deu conhecimento para ela agir. O segundo é a ação do conhecimento, onde eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam. O terceiro momento é a correção das falhas. E o quarto momento é quando você bate o martelo e fala: pronto, a partir de hoje, essas serão as nossas ações, tá? E isso vai ser tratado como normas inegociáveis, ou seja, tem que fazer. E como é que o gestor pode ter esse controle desse "tem que fazer"? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem gestores e gestores, Exatamente. né, tem vários perfis aí. Como é que você, mostra para eles, assim, como, controlar, né, como visualizar? É, eu sempre falo quando eu ensino sobre liderança, que todo líder ele tem que saber fiscalizar, certo? Se ele não souber fiscalizar, ele coloca o negócio dele em risco. Então existe uma sigla que eu sempre usava ela diariamente quando eu estava gerindo um negócio, que é CAF. CAF significa citar a meta, ativar as ações e o F, fiscalizar essas ações. Ou seja, quando eu digo para a minha equipe que nós temos aquela meta para o dia, o próximo passo é: vocês sabem o que nós devemos fazer para alcançar essa meta? Sabemos. O que é o sabemos? As ações negociáveis. O próximo passo é o gerente ou o supervisor, eles fazerem a supervisão se essa rotina está sendo aplicada. Por quê? Porque é comum dos colaboradores diariamente quererem sabotar essas rotinas. Por isso que você diariamente fazendo essa supervisão, por mais que eles tendam a esquecer, o supervisor ele vai colocar todas essas ações em linha, entendendo que sem essas ações você não vai conseguir bater as metas da empresa. E o que acontece quando eles param de seguir essas ações ou quando não segue uma, pula uma etapa ou se sabota? Exatamente. Quando você estabelece as ações inegociáveis, você estabelece o que é feito como ato primário, ou seja, a prioridade disso aqui é máxima, secundário e entre as outras necessidades que a empresa tem, que pode ser feito imediatamente ou não. Aquilo que deve ser de imediato, ele tem que estabelecer horários. Então, se eu, por exemplo, quando eu estava lá nas franquias, quando eu chegava nas lojas, eu sabia o que era que deveria ser feito na abertura. E automaticamente, a partir das 9, 10 horas, eu sabia o que já deveria estar pronto. Então, quando eu fazia a supervisão, eu tinha essas rotinas inegociáveis no meu tablet, né, uma por uma, toda desenhada como processo e os horários que aquilo ali era feito. Então eu supervisionava com o tablet na mão, e eu já ia marcando o que tinha sido feito e o que não tinha sido feito, e já chamando o colaborador para automaticamente ele fazer ou corrigir aquilo que ele não fez adequadamente. Então desculpas não cabem aí, né? Não cabe, Não cabem. não cabe. Não existe desculpa, porque quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de loja, a gente está falando de rotinas que proporcionam sucesso ao negócio. Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes você entrou em contato com a empresa pelo WhatsApp e ela demorou para te responder? Às vezes nem responde, né? Às vezes nem responde. Então você vê, aquele contato de WhatsApp ali não é uma rotina negociável. Porque se fosse, você não ficaria tanto tempo sem resposta. E se é uma rotina inegociável, você vai criar um POP, que é um procedimento operacional padrão. Ou seja, como lidar com as chamadas por WhatsApp, as pessoas que fazem contato por WhatsApp. A primeira regra: a chamada automática é o primeiro contato que você recebe, não é assim? É a mensagem automática. Olá, bem-vindo ao mercado do grão, que bom ter você por aqui. Em que eu posso te ajudar? Isso é automático, o cliente já sabe que é uma mensagem automática. Ah, eu gostaria de informações sobre creatina. A partir de agora, você não pode passar 5 minutos para responder aquela pessoa. É rápido, né? Então você vê, regra, normas inegociáveis, Stellen. Então quando você tem normas inegociáveis, é impossível você não ter boas vendas. Porque o colaborador, ele não pode dizer para você: eita, não deu tempo de fazer. Eita, eita, não consegui porque eu estava fazendo tal coisa. Uh-uh. Se tem gerente, se tem supervisor na empresa, imagina isso. E tem colaboradores, ele precisa direcionar quem faz o quê.
E se o WhatsApp é uma norma inegociável, o WhatsApp não pode ficar esquecido, tem que ter alguém ali especificamente para estar pronto para responder aquele WhatsApp. É por isso que as vendas acontecem. Tanto Consegue o entender? WhatsApp quanto o direct, né, que hoje em dia as empresas têm Exatamente, Instagram e tal, as redes sociais. Vocês exatamente. lidam com isso também, com essa gestão? Constantemente. Eu costumo dizer que o Instagram, ele é eu vou até trazer um alerta para todos que estão assistindo a gente. Aprenda isso e não esqueça disso. Isso é importantíssimo. Instagram, ele serve para quê? Para conscientizar o público, tá? O público começa a te seguir, começa a saber o que você vende, como você vende, a forma como você entrega o produto, as experiências que ele irá ter. Isso é conscientização do porquê que a sua empresa existe e o que ela pode oferecer. Quando o cliente fala pelo Instagram, automaticamente você tem que direcionar ele para o WhatsApp, porque Instagram não é lugar de comunicação, é lugar de conscientização do que você faz e do que você vende. Então você tem que ter a habilidade de imediatamente pedir o contato dele ou pedir para que ele clique no link e ser direcionado imediatamente para o WhatsApp. Toda a comunicação de vendas por Instagram é um equívoco. Isso eu te afirmo. Não tente vender por Instagram, se vende por WhatsApp. Ah, então realmente é importante o link, né, o vá na minha bio e Sabe por tudo quê? mais. Eu te explico mais. O que é mais importante de um cliente? Seus dados pessoais. Pelo Instagram, eu tenho o quê? O seu Instagram. Mas o seu Instagram você olha esporadicamente no seu dia. Por mais que você volte a olhar, você vê a minha conversa ali, você fala, fala se eu quiser. Mas quando eu direciono para você para o WhatsApp, eu tenho o seu número pessoal, o seu contato pessoal. E agora eu posso comunicar com você de forma cuidadosa para não ser visto como aquela pessoa chata, mas eu posso comunicar com você exatamente na hora que eu sei que você vai responder. Por isso que a gente utiliza o CRM, que é um sistema de gestão de leads. Então, por exemplo, se eu falei com a Estelle de manhã e a Estelle me deu algumas informações e à tarde ela não falou mais, eu posso programar uma mensagem automática. E posso voltar a falar com você à noite, mas não porque eu estou trabalhando à noite, porque eu programei um robô agora para te enviar mensagem. No dia e momento que você está no seu melhor momento de casa, que é deitadinho no seu sofá, com o seu celular na mão e pronto para responder aquilo que eu tenho a te perguntar. Então a gente introduz nas empresas esse CRM, esse sistema inteligente de comunicação, que ele conversa com você e você está achando que está conversando com um colaborador. No outro dia, quando eu abro a loja, quando eu chego para analisar os atendimentos, eu já sei o que você espera de mim. Então você vê, método AVPI, atendimento e vendas com processos inteligentes, ele envolve ferramentas. Ferramentas que otimizam e facilitam a comunicação com o cliente e imediatamente a conversão das vendas. Então nunca você vai ficar esquecida na minha empresa. Então, assim, você trabalha nitidamente bem direto com a comunicação. É algo que é desvinculado, não pode se desvincular, não é isso? E assim, a inteligência emocional cabe aí dentro desse método? Total. Desde todos os treinamentos em loja física até os nossos treinamentos online, a gente explica que a venda é emocional. E tem emoção tanto de um lado, que são os vendedores, como do outro lado, que são os clientes. Se você emocionalmente não estiver pronto para desenvolver uma venda, você não vai ser eficaz na sua atuação. E do outro lado, se você não entender que essa pessoa está emocionalmente envolvida a comprar, você não vai saber também lidar com ela. Então, esse aspecto emocional é fundamental você entender para você desenvolver uma boa comunicação e comunicação para a venda. Steli, sabe qual é o maior erro das empresas hoje? Elas são balcão de informações. O que é um balcão de informação? Eu aproximo, você me diz o que eu quero saber e eu caio fora, não é assim? Sim. Só que a empresa não pode ser assim. Quando eu entro em contato com você, você tem que estar pronto para comunicar para vender. E não comunicar para me passar informação. Sua empresa não é revista, sua empresa não é jornal. Sua empresa é uma empresa que quer vender. Então, se você treina a equipe emocionalmente para eles terem consciência de que comunicar é para vender, eles vão comunicar para vender. Eles não vão permitir que você entre ali para colher informações e não executar a compra. Então, assim, o cliente tem uma experiência diferenciada, não é isso? Total, uma experiência diferenciada e não é algo robótico. Por isso que as lojas de produtos naturais que faz mentoria com a gente é uma virada de chave totalmente na gestão deles, porque a gente consegue mostrar para eles que permanecer, desculpa, na venda transacional é um erro. Querer trocar produto por dinheiro, colocar colaborador em loja sem treinamento, não ensinar ele a atender, ter uma linguagem corporal, uma postura adequada, utilizar gatilhos mentais para converter comunicação em vendas. Para que serve um gatilho? Eu quero algo de você.
Só que se eu não souber atingir você emocionalmente, eu não vou ter o que eu quero de você. Por isso esses atendentes precisam conhecer sobre gatilhos mentais, porque quando eles jogarem essas frases corretamente, alinhadas com a perspectiva do cliente, ele faz aquilo que você quer. É impressionante, Stelle. Você tem um movimento, a ação, a atitude exatamente que você quer do cliente, porque você sabe comunicar para vender e não comunicar como um balcão de informação, para ele saber o que ele quer e ir embora comprar em outra loja. E você percebe que por mais que o cliente seja ranzinza, ele consegue assim, né, te dar informações, falar do dia a dia dele. Exatamente. A gente tem técnicas de atendimento e vendas que convertem automaticamente essas pessoas que parecem ser ranzinzas, impacientes, sérias demais, em fiéis compradores. É impressionante. Você olha para a pessoa, a primeira sensação de uma pessoa não treinada é: nossa, que pessoa chata. Nossa, que pessoa silenciosa. Mas quando você é um comunicador para vender, você usa aquele atributo como um elogio. Seu Alisson, eu vi que o senhor é muito sério. Isso mostra que o senhor é um senhor realmente que busca informação. Você tem cara de inteligente. Então, seu Alisson, ó, só esses elogios que eu estou fazendo para ele no momento da venda, no momento da escolha dele, o ego dele infla. Ele me chamou de uma pessoa com aparência de inteligente, uma pessoa capaz, e automaticamente eu já começo a ficar mais aberto. Por quê? Porque todo início de comunicação, nosso cérebro ele é defensor. Sobe aquele alerta de segurança e eu penso o quê? Esse cara quer me empurrar produto. Não é assim? É, o vendedor, né? Né? Esse vendedor quer me empurrar produto. Então, o nosso cérebro ele funciona assim, primeiro com segurança, defesa. Depois que você consegue colocar ele em um ambiente seguro, ele agora está na sua mão. É só você saber direcionar ele para o que ele precisa e mostrar a variedade de produtos que podem entrar na vida dele. Por isso que o lado emocional precisa ser tanto voltado para um conhecimento dos atendentes, como do conhecimento de saber interpretar quem é aquela pessoa que está diante de você ali. Porque se você fizer uma leitura corporal, você sabe vencer todas as objeções que aquela pessoa colocar. Você percebe também que o feedback que os clientes te dão é diferenciado, pós-mentoria e tudo mais? Impressionante, Stelle. A gente tem, assim, tem tido resultados fantásticos, porque é uma virada de chave mesmo. A sua mente muda completamente quando você entende que atender é tão simplesmente você se colocar à disposição de alguém como um ajudador. Enquanto você não é visto como um ajudador, você é um saco, você é chato, você é uma pessoa que ela não quer nem estar perto. Mas quando você é visto como útil e indispensável, quando você é visto assim, a pessoa se abre a você. Por mais que você não compre, ela quer o seu contato. Por mais que você não compre, ela deixa o contato dela. Tá vendo? Por mais que ela não execute a compra, ela pega um contato seu, ela pega um voucher seu de desconto, ela deixa o número dela, ela quer manter um certo relacionamento com você, ainda não estabelecido, mas não é aquela pessoa que nunca mais quer lhe ver. É, você não é o odiado, né, o ranço não estabelece, né? Exatamente, por isso que esse método ele é muito eficaz. As empresas são vistas exatamente como eu estou te dizendo, como útil e indispensável. Por quê? Porque o foco dela é manter contato contínuo. O segredo das grandes empresas hoje no mercado, Stelle, é manter contato contínuo. Se você olhar no seu e-mail, tem e-mail de empresas. Stelle, cadê você? Sumiu, nunca mais realizou uma compra conosco? Ó, nós temos um desconto para você de 25% nos itens que você mais gosta. Stelle, o que é isso? Eu consegui os seus dados pessoais, você comprou uma única vez e agora eu estou mostrando que eu lembro de você. E se eu manter um contato contínuo com você, Stelle, uma hora você vai ser fisgada pelas minhas iscas. Vai, não tem como. Se você comprou uma vez, eu sei mais ou menos do que você gosta. E agora eu vou te dar um desconto para você comprar. Eu te pergunto, quantas vezes você já foi fisgada por descontos? Verdade. Eu diversas. Então, no caso, vocês têm uma etapa da venda, não é isso? Vocês Isso. respeitam muito essa etapa de vendas. Totalmente. Por isso que o nosso método, o método da VPI, ela é tão eficaz, porque eles mostra exatamente as etapas da venda. Etapa um, recepção do cliente. Etapa 2, você ter essa audição totalmente pronta para ouvir o cliente. Ouvir o cliente, por que que ele está na loja? Etapa 3, você direcionar ele para o que ele precisa. Teve venda aqui? Não. Eu estou direcionando ele para o que ele precisa. Após entregar o que ele precisa, vem a etapa 4. Ou seja, é só no quarto momento que você vende. Se você tentar vender na etapa 3, você é chato. Na etapa 2, você é chato. Assim que recepcionou o cliente, você é muito chato. Por isso que conhecer as etapas de atendimento vai levar os seus atendentes a desenvolverem muitas vendas no dia a dia da sua empresa. E principalmente saber a hora de oferecer produtos e não ser visto como alguém chato e insuportável.
E também você, consegue fazer um treinamento para conhecer a persona, né, do qual é o seu cliente, o perfil do cliente, vocês fazem esse tipo de trabalho também? Muito bom. E eu trago mais um alerta aos gestores, né. Eu digo para todos eles: "Você não vende para todo mundo". Acredite, Steli, quem tem empresa e disser que vende para todo mundo está totalmente equivocado. As pessoas que frequentam o seu negócio têm um perfil, e um perfil de consumo principalmente. E se você não desenhar essa persona, você vai estar tentando vender para as pessoas erradas. Eu te pergunto, quem é que consome o produto da marca iPhone? Você tem na sua mente um nível de pessoa, um tipo de pessoa, e você vai direcionar exatamente esses produtos para quem? Para ela. Alisson, mas se o público C, D, E comprar um iPhone, ele tem esse direito de comprar esse iPhone, mas eles não vendem para esse público. Eles vendem para um tipo específico de pessoa. Por isso que eu falo, quando a gente fala de neurovendas, a gente está falando exatamente disso aqui. A pessoa compra de forma emocional, mas justifica de forma racional, tá vendo? Ou seja, se eu comprei um iPhone, eu tô querendo status, eu tô querendo o que mais? Me fala. Poder, Olha aí, tá vendo? a marketing, uma Exatamente, foto bonita no Instagram. exatamente. Todo mundo diz que é a melhor foto, que é o melhor vídeo, mas na hora de justificar, a pessoa justifica racionalmente. Não, porque através desse telefone aqui, onde eu estou, ele funciona muito bem, as ligações não cortam, nossa, minhas coisas de WhatsApp, no instante elas enviam. Mas a maioria das justificativas são racionais. Por quê? Porque a compra ela é emocional sempre. Quem disser para mim que não compra emocionalmente não está sendo verdadeiro. Você sempre olha quanto você tem e até que ponto a sua emoção pode ser o quê? Atendida, não é verdade? É que a gente não vive numa bolha, né, a gente tem a cultura, Exatamente, tem toda essa questão, né, que aponta pra gente. exatamente. E assim, Alisson, hoje você atende, quando a gente quer, você atende no caso, você já falou, né, que atende tanto online, quanto de forma híbrida, quanto de forma presencial. Mas quem quiser conhecer mais sobre você, contratar o seu serviço, como é que pode fazer? Muito bom. Hoje a gente tem 2 sites, tá, que é um site voltado só para treinamento, que é avtreinamentos.com.br, tá, que é um site totalmente voltado para conhecer os treinamentos que a gente vai introduzir na sua equipe, totalmente voltado para a equipe, e fazer com que realmente as suas vendas escalem, tá. E voltado exclusivamente para lojas de produtos naturais, a gente tem um site chamado naturalnareal.com. Olha o nome, tá? Natural Natural na raiz. na real, ou seja, são experiências reais. Tudo que eu vivenciei em loja, os cursos que eu fiz, minha experiência em franquias, tudo que eu aprendi, eu coloco nesse site. E você vai poder consumir conteúdos gratuitos e aprender muito sobre gestão. É por isso que muitas pessoas que chegam para comprar a mentoria, eles falam: Alisson, eu já consumi o seu site inteiro. Então, depois de consumir o site, eles entendem: não, agora eu preciso amadurecer como gestor. Porque as estratégias eu conheço, o que fazer para realmente melhorar o meu atendimento eu conheço, mas agora eu preciso entender como eu vou entender essa máquina funcionando. Metas, números, dados, financeiro, estoque, olha isso. Como direcionar a equipe através de metas, meta variável, meta fixa, como eu estabelecer formas de motivar a minha equipe. Como acompanhar o faturamento da minha empresa através de tendências, ou seja, eu estou no dia 15 do mês, eu já fiz quantos por cento do meu faturamento? Se eu não trabalho assim, eu trabalho às cegas. Eu tenho que trabalhar, Estely, com previsibilidade. Então, quando o gestor procura a gente, ele procura realmente para ter uma mente madura de gestão e avançar sempre mais, escalar os negócios dele. No caso não existe, né, trabalhar sem um planejamento, né, e vocês Não sempre existe. pregam isso. Sempre. A gente foca muito em planejamento e processos. É o foco da nossa empresa. Para a gente, toda empresa tem processo. Talvez ela não tenha catalogado ainda. E quando ela vai catalogar o processo, que a gente entra para mostrar para ele, ó, esses eram os seus processos. Agora os seus processos são esses. Eles falam, nossa, como eu trabalhava de forma arcaica, como tinha etapas desnecessárias na minha empresa que agora eu tirei e ela está muito mais eficiente. Então você vê, o que é que a economia de fato preza? Eficiência e eficácia. Usar as ferramentas corretas para ter o resultado que você espera. As pessoas querem ter um resultado, só que não usam as ferramentas corretas. E fica reclamando, questionando porque esse resultado nunca chega. Por quê? Utilizando as ferramentas erradas. Por isso que essa nossa mentoria, ela é um sucesso no mercado, porque primeiro você está lidando com uma pessoa que foi formada em economia.
Então eu entendo o potencial das ferramentas e como elas podem agilizar o processo. E automaticamente eu tive experiência real. Eu passei por tudo que um gestor passou e entendo que sem você ter uma equipe na sua mão, você não vai conseguir o resultado que você espera. A gente sempre fala isso. Se você não tem uma boa cultura e você acha que tem a melhor estratégia, você não vai conseguir o que você quer. Você tem que ter primeiro uma excelente cultura, todos pensando da mesma forma, para que essa estratégia seja aceita e tenha o resultado que você espera. Então o seu método não tem contraindicações, né, não tem exceções. Nenhuma. E por incrível que pareça, Estelle, várias outras empresas de muitos outros negócios me procuram para que eu possa fazer consultoria, para que eu possa fazer mentoria, porque eles ouvem os resultados que houve nas lojas de produtos naturais e eles entendem, comercial é comercial, eu preciso melhorar meu atendimento e as minhas vendas. Como você pode me ajudar? Então, por eu ter um know-how grande de ter trabalhado com diversos mercados, eu consigo ajudar todo tipo de empresa, porque toda empresa trabalha com atendimento e com vendas. Então, eu estou apto a te ajudar. E aí fica aquele networking, né, aquele boca a boca também que é muito interessante, muito bom. Muito. A maioria dos nossos clientes chegam por indicação. Nossa, Isso é uma prova, Estela, e eu falo até para os gestores. Isso é uma prova que o nosso método dá certo. São muitas indicações. E a partir do momento que a gente recebe uma indicação, a gente já vai muito mais tranquilo. Por quê? Porque alguém que já utilizou o nosso serviço, gostou, teve resultado, está tendo resultado e essa pessoa agora está chegando agora para colher aquilo que ela não conseguiu. E eu te digo, a maioria dos gestores, eles insistem muito naquilo que eles sabem. Só que eles esquecem que as coisas mudam, as coisas evoluem, as coisas melhoram. E eles não se atualizam em relação a ferramentas. Continuam fazendo aquela gestão do passado. E quando você faz um processo de mentoria, a primeira coisa que você conhece é o que é atual. Ferramentas atuais, ações atuais, estratégias atuais. Por isso que eu digo, a importância de você contratar realmente um especialista para te ajudar no seu dia a dia de gestão. e você está sempre se aperfeiçoando, né, entrando em cursos também, né, o seu estudo não para. Uma das coisas que você mais vai ver lá no Instagram é isso. Eu não paro de ler, não paro de estudar, certo? Sempre que eu penso em aprender, eu me sinto uma pessoa que não sabe de nada. Eu sento e a primeira coisa que eu penso é: não sei de nada. Porque se eu não fizer isso, Estelle, eu não estou apto para aprender. As coisas mudam muito. E se você não entender que as coisas mudam, você vai se achar inteligente demais, sabedor demais, e o seu negócio vai começar a cair as vendas. E você fazendo as mesmas coisas e as vendas caindo, e fazendo as mesmas coisas e as vendas caindo. Eu te pergunto, que resultado você vai ter, Estéreo, fazendo as mesmas coisas? O mesmo resultado, Nenhum. nenhum. Então, as empresas precisam se atualizar. Então, eu, como um mentor, diariamente eu estou estudando, lendo livros, tendo experiências com empresas, e aquilo que eu identifico como um problema no negócio das outras pessoas, eu já mostro para ele, ó, a gente teve uma experiência com a empresa exatamente assim, e eu consigo te ajudar. A gente resolveu o problema dela, entendeu? Então você vê, o fato da gente atender muitas empresas já é um gabarito muito grande para ajudar todos os negócios que estão por vir, porque são experiências reais. É, e você não caiu de paraquedas, né, você tem mais de 10 anos de experiência, mais de 3.000 alunos, né, e Exatamente. a mentoria que você deu foi para várias empresas, hoje em dia especializadas no ramo de produtos naturais, Exatamente. né, não foi uma coisa do nada, né, você teve tem toda uma credibilidade aí, não é isso? Exatamente. Exatamente. Quando a gente começou a trabalhar, uma das coisas que mais me preocupava era a ausência de conhecimento. É impressionante. A maioria das pessoas que entram no ramo de gestão não tem conhecimento. E isso foi um motivo para eu criar minha primeira consultoria em 2014. A minha irmã trabalhava com salões de beleza e ela não sabia gerir o salão de beleza. Ou seja, as empresas têm a parte técnica, só que não tem a parte de gestão. Ou seja, ela sabia fazer um lindo cabelo, uma linda mecha, só que não sabia gerir o recurso dela. Eu digo, opa, isso é um problema. Aí comecei a ajudar ela, comecei a ajudar ela, comecei a ajudar ela, o negócio dela melhorou. Aí quando eu, peraí, deixa eu visitar outros salões. Qual é o problema que a senhora tem aqui na sua empresa? Gestão. Qual é o problema que a senhora tem aqui na sua empresa? Gestão. Foi quando naquela época, em 2014, eu montei a Lucre Mais Consultoria. E eu comecei a prestar consultoria para salões de beleza. Foi aí onde tudo começou. Então, desses 10 anos para cá, foram diversos alunos dos mais diversos setores e que se beneficiaram com toda a nossa experiência. Ai, que coisa boa. Nós vamos agora para o segundo momento da nossa entrevista, perguntas do público, tá certo? E se você quiser também mandar a sua pergunta, o seu comentário, a gente está lá ativo no Instagram, @RT Studios, e vamos lá, EstúdioCast, né? Vamos lá que a gente, né,
Quer saber o que o público aí tá falando. O primeiro foi o Rogério Firmino, ele tá perguntando assim: "Quais os principais erros que você enxerga nas empresas que você atende?". Os principais erros e os mais comuns. Primeiro, está praticando uma gestão transacional, trocando produto por dinheiro. Segundo, contratar pessoas e não treiná-las e colocar diretamente no processo de atendimento e vendas. Terceiro, não ter conhecimento nenhum de gestão financeira. Isso é terrível nas empresas. Eles começam a faturar bem, só que não sabem lidar com o dinheiro que está entrando. E eles acreditam que tudo que está entrando é deles. E automaticamente misturam a sua vida pessoal com o financeiro da empresa. Qual o resultado disso? É, Vai quebrar o negócio. no caso confunde, né, o PF com o PJ. Exatamente. Aí o resultado sempre é o fechamento, infelizmente. Qual é a pessoa que não quer pegar em diversos recursos, do nada, e usar para si próprio? Todo mundo quer. É. Só que todo negócio ele tem um tempo para se estabilizar no mercado. Se você não respeitar esse tempo, você não vai poder desfrutar do que ele pode te dar lá na frente. Então esses 10, 20, 30, 100 mil que você quer gastar agora, lá na frente você vai gastar 500 mil, 1 milhão. Por quê? Porque você esperou o seu negócio se estabilizar no mercado e te dar muito retorno. Só que a maioria dos gestores, eles não têm esse tipo de conhecimento e eles agem exatamente dessa forma que eu te falei. É um pensamento a longo prazo, não é isso? Empresa é longo prazo. Se você tentar tirar algo da sua empresa no início ou no meio dela, você vai quebrar o seu negócio. Isso é certo. Certo. É bem forte, não é isso? Não é? Vamos agora para a segunda pergunta da Maria Luísa Borges. Comecei a empreender há pouco tempo. Existem perfis de cliente que devo correr? Olha só que interessante. Quando a gente está prestando consultorias para empresas, a gente pergunta qual o tipo de cliente que você atende. Sempre a resposta é todos. Normalmente, quando eu faço a mentoria, eu já percebo pessoas que já têm uma visão de desenhar de fato quem é o público consumidor daquele negócio. Normalmente, consultoria não. Porque qual a diferença da mentoria para a consultoria? A consultoria você entra, estabelece processos e cai fora. Na mentoria não, você participa das decisões com o gestor. Só que, qual é o padrão? O padrão é exatamente esse. Infelizmente, eles são muito descuidados em relação a isso aí que você falou. Atende qualquer tipo de público, Qualquer não estabelece uma tipo de persona. público não estabelece uma persona, acha que todo mundo é cliente dele e no final das contas começa a fazer um marketing totalmente equivocado. Por que desenhar a persona? Para você ter um marketing concreto. Se você não desenha a persona, você não tem um marketing concreto. Você está divulgando para todo mundo e você não vende para todo mundo. Você já imaginou o iPhone divulgando para todo mundo? Não tem sentido, não é Faz o sentido. público dele, não é verdade? Seria assim um gasto de energia, né? Procurar um público novo que não vai agregar. Gasto de energia e principalmente dinheiro, perda de dinheiro. Por isso que a gente sempre fala, se o marketing não desenha a persona, esse marketing não funciona. Ele primeiro desenha a persona, entende quem é o público dele e divulga exatamente o que o público quer ouvir. Aí é um bom investimento. Mas da outra forma, sem conhecer a persona, você vai se perguntar: "Ah, mas eu fiz divulgação no ônibus, não deu certo. Eu fiz divulgação na rádio, não deu certo. Eu fiz divulgação no outdoor, não deu certo". Mas seu público não está em nenhum desses lugares, seu público está no Instagram. Entendeu agora? Então, quando você desenha a persona e conhece o público, até a divulgação você executa corretamente. E também não perde dinheiro, né? Como você estava falando. Exatamente. Isso aí. O Lúcio Campos pergunta: colocar parentes para trabalhar no seu negócio dá certo? Eita, é polêmica essa aqui, hein? Essa daí é, viu? É. E na maioria das situações que a gente ouve, que a gente presencia, há exatamente esse problema e o resultado não é bom. Você coloca um parente para trabalhar no seu negócio, ele começa a fazer o que quer, quando você vai corrigir, ele não gosta. Você traz uma consultoria, você traz uma mentoria, você traz um treinamento para dentro do seu negócio, essa pessoa é a primeira a não querer fazer. No caso, confunde, né? O parentesco com o trabalho. Infelizmente, e automaticamente muitos gestores falam: "Não, deixa ele para lá". Opa, ah. Ou você define o que ele é na empresa para ele fazer o que ele deve fazer, ou eu não prossigo com o conhecimento. Eu não prossigo com o treinamento, porque ele é um empecilho. Imagina, você tem 6 colaboradores, um é parente, 5 quer fazer, o parente não quer, eu solicito a demissão dele. Essa pessoa não tem condições de fazer parte da equipe, troca. "Ah, esse é meu parente", então pede a ele para participar.
pede a ele para ser participante, para fazer parte da equipe, para também suar, passar pelo que tem que passar, colher os frutos que a equipe está colhendo. Quando isso é resolvido, o parente pode continuar lá. Não tem problema, ele é colaborador. Ele não tem nada de diferente dos outros colaboradores. Agora, se ele for um dono, eu vou tratar com o dono. Sim. Mas se ele é um colaborador, ele tem que receber o treinamento e agir exatamente como os demais. Porque infelizmente fica naquela, né? Eita, não quero desagradar, vai ter briga na família, e às vezes confunde isso aí. Isso, Né? Eu acho que você já deve ter se deparado com isso. várias vezes. Por isso que o meu recado é bem claro. Ou troca, ou ele decide realmente participar da equipe. Não tem outra coisa a se fazer. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo, porque quando a gente fala de CNPJ, não existe coração. CNPJ, custos. Então, se a gente está falando de coisas racionais, vamos tratar de coisas racionais. Porque, da mesma forma, eu também falo: como é que a sua empresa está faturando alto e você não remunera bem? Como é que a sua empresa está batendo metas e você não comissiona os seus colaboradores? Como é que a sua empresa está faturando super bem a partir de agora e eles não estão ganhando também? A gente tem que agir trazendo benefício para a empresa e cobrar isso, que isso seja executado, assim como quando a empresa começa a crescer, aí a gente fala: opa, e essa galera aqui? Os colaboradores. Eles é que estão fazendo a coisa acontecer. É operacional, tático e aquela galera que está ali, ó. Quem que são eles? É o da operação. Eles estão ali prontos para fazer a coisa acontecer. Então, se o supervisor está insistindo que a equipe dê resultado e ela dá resultado, quem está no operacional tem que receber mais. Não existe isso. E é uma das chaves que a gente vira muito com esses gestores. Se você aumentar o seu faturamento, você deve comissionar os seus colaboradores. Isso é uma insistência nossa, a gente não abre mão disso. No caso, reconhecer, né? Fazer com que eles validem aquilo que aprenderam. Exatamente. É uma empresa estratégico, tático e operacional. Quem é que está operando? São os colaboradores. E como é que eles batem a meta mediante a estratégia dada e eles não recebem comissões? Qual colaborador vai se sentir bem recebendo a mesma coisa e a empresa faturando alto? Na minha mente é assim: salário mínimo, atitude mínima. Vamos remunerar bem para a gente ter atitude máxima, engajamento, equipe empenhada, Sim, verdade. né? Com certeza. Quem não gosta, né, também de ganhar bem, né? Quem não se sente aí valorizado? Tem Exatamente. razão. E agora nós vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, que é o bate-bola. Gostaria de saber de você, eu vou falar aqui algumas palavras, algumas frases, e você vai dizer o que vem na sua cabeça primeiro, Certo. tá certo? Certo. Um líder. Então, eu trabalhei com 2 líderes e eu considero que eles me ensinaram muito, que foi a dona Márcia e o Ramon Barros. Eles ensinaram tudo o que eu sei a respeito de lojas de produtos naturais. Então eu não citaria quem eu não trabalhei. Eu cito eles são excelentes líderes. Uma qualidade. De quem? Pode ser sua, pode ser do líder, do que você Então, vier primeiro. eu entendo primeiramente que a melhor qualidade no ser humano é ouvir o outro. Se você ouvir a pessoa, você vai entendê-la e você vai saber como agir. Tanto no atendimento quanto no dia a dia de gestão. A melhor qualidade de uma pessoa é ouvir. Certo. Uma inspiração. Inspiração. Na realidade, eu costumo olhar para as coisas de forma: qual o resultado que eu vou colher, certo? Então, eu não conseguiria te dizer exatamente o que me inspira, mas eu te diria que eu gosto de ver as pessoas entusiasmadas e quando eu vejo que elas estão bem, eu me sinto bem. Então, se o, o termo inspirar se relaciona a isso, eu penso assim: quando eu vejo as pessoas que estão ao meu lado trabalhando comigo bem, eu passo a me sentir bem também. Porque o retorno não pode ser só para mim. Então, ver a minha equipe bem me deixa bem também. E pra gente fechar aqui com chave de ouro, uma meta. Meta, interessante isso. Eu tive uma meta em 2022 com os lojistas de naturais, certo? E o meu objetivo era que eles tivessem acesso a conhecimento. Em 2022, eles não tinham acesso a conhecimento. Eles eram aventureiros nas lojas de produtos naturais. E eu fui o único no Brasil que proporcionei conhecimento gratuitos para eles. Eles não tinham acesso a conhecimento gratuito. Tudo era para gastar, tudo era pago. Cursos, mentorias, tudo era muito caro. E eu criei um site e entreguei para eles um conhecimento gratuito. E isso para mim foi algo que realmente me fez permanecer com essa meta.
continuar sendo extremamente útil para eles. E hoje também eu colher frutos de tudo isso que eu proporcionei para eles, porque a maioria das pessoas que consumiram conteúdo gratuito hoje contratam a minha mentoria. Tá, Alisson, muito obrigada. Que Muito obrigada por você compartilhar seu conhecimento. A gente também do Cast agradece, da RTcast. maravilha. Eu que fico grato poder realmente estar aqui falando para você de experiências reais, né. Hoje há uma tendência muito grande das pessoas falarem daquilo que elas acham que é ou que aprenderam no YouTube. Eu falo de experiências reais, por isso que o nosso conteúdo e o nosso método ele tem muito valor. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado.